Parte Comunicação, especialista em marketing cervejeiro, e Escola Mineira de Sommelieria apresentam Labier Hopcast. Labier Hopcast. Labier Hopcast. Fala, família cervejeira! Sejam bem-vindos ao Labier Hopcast. Danilo Soares por aqui, abrindo os trabalhos sonoros e lupulados em mais uma gravação presencial nesse consagrado formato que é o Labier Hopcast on Tap. E antes de falar onde nós estamos, apresentar nossos convidados, não podemos deixar de comentar sobre o nosso evento que rolou há poucos dias dessa gravação, o Labier On Tap Fest. Foi um evento muito foda. É um evento que é a extensão dessa experiência de gravação presencial, né, com presença de apoiadores que estamos vivendo aqui agora, para uma experiência multissensorial presencial com direito à música, encontros, networking e muita cerveja para os apoiadores do Labier Hopcast. E para falar um pouco mais sobre isso, convoco aqui nosso irmãozinho Cleicin Silveira. Chega mais, meu filho. Fala, família cervejeira, começando mais um Labier Hopcast on Tap. On Tap é mais gostoso, porque tem calor humano, é bom demais, gente. E tem chopeiras próximas. É isso. Cara, sim, aconteceu o primeiro Labier On Tap Fest, foi lindo demais. O verdadeiro encontro, né, cara, entre ouvintes, apoiadores do podcast, com várias expressões do mercado de cerveja. Teve professor, sommelier de cerveja, cervejeiro caseiro, cervejeiro de marcas já consagradas, donos de bares, influenciadores, consumidores em geral. Enfim, cara, só temos realmente que agradecer a todos por acreditar nesse projeto, especialmente ao grupo de apoiadores, aos que foram lá e aqueles que não puderam ir dessa vez, e ao time gigante que trabalhou na organização desse rolê, principalmente ao time da Parte Comunicação e o nosso grande apoiador e amigão Thiagão Viana, que conduziu lindamente o evento, apresentando lá toda a galera da Casolec, da nova Casolec, e o aconchego, né, da Prússia Beer, por nos permitir a todos os apoiadores pudessem degustar uma cerveja incrível, que já é sucesso de vendas, que é a Fusca Azul American IPA, servida diretamente lá na OLEC para todos os apoiadores. Secamos 50 litros de cerveja, garoto, foi uma experiência divina. Então, olha só, para saber mais informações de como foi e do que se trata esse rolê, acessa lá o nosso Instagram, @LabierOficial, confira as postagens, se tiver dúvida, manda direct, fala com a gente. Se você ainda não está nesse time de apoiadores, acesse apoia.se/Labier Hopcast. Torne-se um apoiador, porque benefício é o que não falta, Danilão. É isso aí, cara, é isso aí. E um dos benefícios que os apoiadores podem usufruir é acompanhar as gravações dos episódios, tanto online quanto presencialmente, como é o caso de hoje. Nós estamos gravando dentro do Brew Pub mais irlandês de BH. Estamos aqui na cervejaria Arpearia, mais conhecida como ARP, que fica no bairro Prado, aqui em BH, e quem nos recebe é o simpático casal Celso Bolivar e Fábio Oliveira, sócios proprietários da ARP. Sejam muito bem-vindos ao Labier Hopcast e muito obrigado pela recepção de vocês. Aê, vamos fazer barulho! Sejam muito bem-vindos, por favor. Obrigado, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque o podcast a gente nunca sabe quantas pessoas estão ouvindo. Boa madrugada também, que tem um pessoal que não dorme aqui. Sejam bem-vindos à nossa casa. A gente sempre fala que a nossa cervejaria não é apenas uma cervejaria, é a extensão da nossa casa. Então sejam bem-vindos. Como bom mineiro, a gente recebe os convidados bem com comida e bebida. Sejam bem-vindos. Maravilha, já tomamos um Irish Coffee aqui, garoto. Já tomamos aí um Jameson com café para começar bem o dia. Aquecer o coração. Maravilhoso. E Fábio? Bom, muito obrigada aí a todos vocês, os apoiadores maravilhosos. Muito obrigada, Danilo. Muito obrigada, Gleison. É uma honra estar aqui junto com vocês, junto com meu esposo, podendo contar um pouquinho da nossa história para vocês, podendo divulgar a nossa casa, né? Bem como aí o Celso falou. Então, muito, muito obrigada por essa oportunidade. É isso aí, pô. Bom, e antes da gente começar o nosso papo, né, falar da história, da trajetória de vocês, das motivações, né, das batalhas para abrir um brew pub aqui em BH, vamos olhar a palavra? O que vocês vão preparar aí pra gente degustar hoje? Maravilha. Bom, hoje nós vamos degustar então 4 estilos de cervejas tipicamente da escola inglesa. Vamos fazer uma viagem pelas Ilhas Britânicas. Então, para começar, a gente vai começar com a nossa Irish Red Ale,
Irish Red Ale, que é uma cerveja que ela vai trazer um caráter mais do maltado, um pouco ali do tostado, fugindo do caramelo que geralmente a gente acaba encontrando nas Red Ales, exatamente para poder ir o mais raiz possível de como a gente já apreciou essa cerveja na Irlanda e trazer aí o nosso conceito irlandês de casa. Não, fantástico. Qual é o nome dela? Ela chama Fighting Peter. Então vamos fazer aquele estaladinho? Vamos fazer aquele estaladinho bacana pra deixar todo mundo com vontade de beber. Vamos ver, se não der certo a gente faz quantas precisarem. Aê, deu certíssimo. Que isso, meu. Maravilhoso. Glorificado seja os leprechauns. Aí, saúde. Saúde, ou como diz os britânicos, cheers! Cheers! Mas vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Uma das coisas que mais encantam a gente, além dos sabores e aromas das cervejas, são as histórias por trás das marcas e rótulos. E muitas vezes, infelizmente, esse tipo de informação não consegue chegar nas pessoas, nos consumidores, de uma maneira envolvente e cativante. Então, hoje estamos aqui para colaborar com isso, para ouvir, aprender e compartilhar a história de vocês. E já somos gratos demais por vocês quererem contar pra gente nessa manhã de sábado aqui. Para quem não vai ouvir depois aí no lapso temporal, hoje é um sábado pela manhã que tá um café sensacional aqui com uísque. Isso aí. Então vamos lá. Quais foram as motivações e sonhos que impulsionaram vocês para criar a ARP? E quais foram os desafios para chegar na identidade, a marca, chegar na cervejaria e, consequentemente, ao Brewpub? Maravilha. Bom, me permite, irmão? Por favor. Começo eu. Como todo bom cervejeiro, né, a gente começa tomando cerveja. Né? A gente começa lá atrás, nas mainstreams, e eu tive a oportunidade aí de, desde muito cedo, começar a ter o contato com cervejas diferentes, né, fora do mainstream, vamos falar assim. E eu então fui apreciando as cervejas, fui aprendendo, e nunca tive pensado em fazer cerveja na minha vida antes. Alguns amigos meus faziam lá em 2010 ainda, lá em 2009, quando o movimento cervejeiro em Belo Horizonte ganhava, né, começava, saudoso Freitag, lá de quem lembra, lá aquela casa maravilhosa, foi o berço de várias grandes cervejarias de Belo Horizonte, de vários cervejeiros. E eu estava lá no meio, mas na época só como apreciador da gelada. E em 2020... para ser mais preciso, em janeiro de 2020, num belo dia de manhã, no final de semana, acordei e falei, cara, se alguém faz cerveja, eu consigo fazer cerveja. Então, por que não fazer cerveja? Eu quero fazer as minhas, quero experimentar novos sabores, aprender, me desafiar como pessoa. E aí, em janeiro, comecei a querer fazer cerveja. Então, fui comprar os equipamentos, fui comprar tudo. Então, eu sou um cervejeiro de pandemia, né? Nós somos pais de pandemia, porque nosso menino nasceu durante a pandemia, e também cervejeiro de pandemia. E aí comecei em janeiro a correr atrás, começar a ver equipamento, panelinha mesmo. As panelinhas originais estão ali atrás, ali como item de decoração, de nostalgia da casa. E comecei a falar, bora fazer. A primeira fiz uns cursos, né, de cervejeiro caseiro, como a grande maioria faz. E a primeira cerveja eu quis agradar minha esposa, foi uma Witbier, que ficou péssima. Joguei tudo fora. Foram 20 litros de Witbier jogado no ralo, primeiro da produção. E aí eu falei, não vou agradar minha esposa, eu vou me agradar. Vamos fazer então uma Dry Stout, né, que é uma cerveja que eu tenho uma paixão absurda por ela, porque foi a primeira cerveja ainda lá no Freitag, né, para quem não é de Belo Horizonte, era um bar de cervejas especiais lá em 2004, 2005, bem no comecinho de toda a movimentação. E eu tive a oportunidade na época de apreciar uma régua, na época da Falk Beer, grande referência para mim, que tinha uma Schwarzbier, que era uma cerveja escura, que para mim só era uma cerveja escura, uma Red Baron, que era a Vienna Lager deles, e uma Pilsen, que era uma German Pils. E aquilo para mim, na hora que eu tomei a Schwarzbier, abriu minha cabeça e falei assim, buf, existe uma cerveja preta gostosa. Que legal. Né? Então foi a primeira vez que eu tomei uma coisa diferente. E logo em seguida eu falei, não quero tomar isso aqui, me dá uma Guinness. Todo mundo sempre falava da Guinness,
me deram uma Guinness, na época eu achei pesado, um negócio, né, quase uma refeição, e aquilo ficou na minha cabeça, e aquilo mudou minha vida completamente como cervejeiro, como apreciador. Então, quando eu fui fazer minha primeira cerveja para me agradar, né, Você quis resgatar essa memória. eu quis resgatar, e aí eu já fiz uma Dry Stout, que foi a primeira receita dessa que a gente vai degustar aí ao longo do papo. Então, assim, é uma homenagem àquele Celso lá dos seus 19, 20 anos, tomando suas cervejas especiais pela primeira vez. Um cervejeiro que nunca tinha feito cerveja e que, se ficasse ruim, ia ficar boa no final do dia, porque tinha uma memória afetiva. Então, daí começou o nosso caminhar, assim, como cervejeiro. E aí, depois, em março de 2020, aconteceu o que todo mundo sabe, né? Veio a pandemia, que para mim foi ótimo. Porque no final do dia me trancou dentro de casa com um novo hobby, que eu comecei a estudar com tempo, disponibilidade e vontade. E a esposa grávida, não podia fazer muita coisa por causa da pandemia, bora fazer cerveja. Então, eu brinco que acho que em 6 meses eu devo ter feito... Teve final de semana que eu fiz 2 cervejas pro final de semana. Caramba. Então foi realmente uma época de estudo e produção bem intensa. E a partir disso a gente foi evoluindo, e obviamente, né, assim que conseguiu abrir a pandemia, a gente foi correr atrás de fazer os cursos mais técnicos, fazer uma formação de sommelier exatamente para poder começar a aprender, né, a mais. E uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que está começando, horas copo. Ninguém aprende a fazer cerveja lendo livro. Vai fazer cerveja e vai beber cerveja. Quer fazer um estilo? Vai beber aquele estilo de cerveja. Então, acho que a história ela começa muito assim, né? E ela vai entrelaçando com a nossa história como família. Na época, a Fábia é grávida, todas umas dificuldades, né, que a gente teve durante a gestação. E a gente teve essa passagem, e ali os estudos, gravidez, pandemia... E um monte de coisa acontecendo aí, mas eu acho que eu quero deixar um pouco... Mas vocês são administradores, administrar com vocês mesmo. Queria falar até dessa formação de administração. Você, Fábia, tem proximidade com o mercado financeiro, sim, né? Sim, o Celso tenho. com o comércio exterior, né? Exatamente. Internacional. E, então, isso ajudou nesse momento de organizar esse rolê, Beleza, sou apaixonado por cerveja, agora quero começar a fazer, vamos organizar a casa. O que essa formação na administração ajudou vocês aí para começar a montar a cervejaria e pensar no brewpub na sequência? Com certeza a formação em administração ajudou bastante, né? O Celso ele tem aí mais de 15 anos de experiência no mercado internacional, então essa parte de logística ajudou bastante a gente a começar a pensar no fluxo, né, de como que as coisas iriam acontecer. A minha formação em administração também ajudou bastante a gente conseguir fazer um plano de negócios, né? Conseguir correr atrás dessas planilhas, desses orçamentos e tentar entender como que funcionava mesmo uma cervejaria. Mas quero só dar um pouco de passo atrás aqui e completar um pouco a história do Celso. Ele começou a fazer cerveja em casa. E aí, depois de algum tempo, fazendo 2 cervejas por final de semana, e as pessoas indo lá em casa beberem, né? Porque a gente precisava de público, tem que dar vazão. Precisamos também de opinião, né? Das pessoas e feedback. Validação, né? Exato, validação. Chegou uma hora que a minha casa, a gente morava numa casa de 2 andares, chegou uma hora que a parte de baixo da nossa casa era só cerveja e garrafa e insumos e receitas e livros e tudo mais, e um bebê chegando, e eu falei, olha, é o seguinte, ou a gente vai abrir uma cervejaria ou você vai parar de fazer cerveja em casa, porque não tem mais espaço, não dá. E as pessoas falam que a sua cerveja é boa. Todo mundo que vem aqui em casa aprecia a sua cerveja, fala que tem potencial. Então, nós queremos saber se tem potencial porque está liberado ou se tem potencial de verdade, né? A gente precisa de testar isso aí no mercado e ver se isso vai funcionar. E a gente começou a conversar mais
real, né, sobre isso, fazer assim algumas buscas. Buscamos um consultor na área cervejeira, que é o Luiz, maravilhoso, incrível, que deu uma aula pra gente. Eu nunca fui desse mercado, né, como falamos aqui um pouco mais cedo, eu era da área financeira, tomava uma cervejinha de vez em quando com o Celso, mas o cervejeiro, o apaixonado, o apreciador, por isso era o Celso. Então tive que aprender deste mundo. Achava que era só abrir um lugar, decorar e colocar a cerveja no tap, e descobrimos que o buraco é muito mais embaixo do que isso, né? E aí, enfim, toda essa formação nossa ajudou com certeza absoluta a caminhar, né? A profissionalizar, o hobby, né, exato. Vamos divertir, mas vamos ganhar dinheiro no meio do caminho. Exatamente. E já falando uma das dicas aí que eu acho muito massa e muito importante, que eu acho que a gente escutou muito podcast atrás, né, de informação, a gente visitou muitas cervejarias atrás de informação, de saber, que era muito massa, né? O final de semana, vamos visitar uma cervejaria, né? Então a gente acabava tomando uma cerveja que era gostoso um final de semana em família, mas também buscando as informações. E o que eu falo para todo mundo que quer começar, que, né, longe de mim ser ter uma grande experiência, a gente está só há 5 meses aberto, mas vocês estão abertos e estão estabelecidos, né, cara? A gente tem um feedback legal, assim, pessoas ontem mesmo, passou uma pessoa aqui e falou, puta, vocês estão só há 5 meses, mas vocês já estão fazendo um barulhinho legal e tal, mas é muito por causa disso que eu vou falar, que eu acho que é o seguinte, todo mundo que quer abrir uma cervejaria, todo caseiro que quer abrir uma cervejaria, comete uma falha, né, no meu ponto de vista, que é o seguinte, ele abre a cervejaria e ele, ao invés dele contratar uma pessoa para fazer o burocrático, contratar uma pessoa para fazer a contabilidade, o fiscal, o comércio, o comercial, etc., etc., ele contrata um mestre cervejeiro, né? E ao invés dele ficar na paixão de fazer as receitas, dele continuar ali, né, nas panelas, independente do tamanho da cozinha que seja, ele faz ao contrário. E eu acho que a ARP, ela funciona porque eu faço o trabalho administrativo, eu faço o fiscal, eu aprendi a emitir nota, eu estou aprendendo sobre substituição tributária, enfim, sobre todas as características que envolvem, né, a bebida alcoólica aqui no Brasil, toda a legislação, e o Celso continua com a paixão dele em desenvolver receita, em fazer o trabalho de sommelier, em fazer a harmonização. Então, eu acho que isso é um ponto que todo mundo que pergunta fala, e aí, o que a gente tem que fazer? Cara, não deixa de fazer o que você gosta. Eu sou administrativa, eu gosto dessa parte de administração, sim, o Celso ajuda, ele também gosta muito, mas a gente não contratou uma pessoa para ser o mestre cervejeiro, porque muita gente fala, eu deixei de fazer o que eu gosto, eu deixei de fazer a minha cerveja para fazer o trabalho burocrático. Então, se você puder, se você conseguir não inverter isso, eu acho que é um passo que dá muito certo aqui e faz ser grande sucesso, né? A gente conseguir trilhar e caminhar isso. Sim, então, não dá para terceirizar a essência, né? Isso. A essência não é terceirizada. Exato. E o que acontece na grande maioria não é isso. As pessoas contratam um mestre cervejeiro e vai lá para trás do computador fazer o trabalho. Então, eu acho que essa é talvez uma sorte que a gente deu sem pensar, né? Sem ser programado, mas foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Ele falou, né, me ajuda? Eu falei, beleza, ajudo. E eu vou começar a tentar entender. Eu fico brincando com a contadora que eu estou fazendo um curso de contabilidade aí, uma pós-graduação, porque são muitos detalhes, né? Muitas coisas a gente quer fazer da melhor forma possível. E o Celso poder continuar a desenvolver as receitas, a fazer tudo, que ele faz com muito critério, muita dedicação, uma paixão incrível. Legal. E antes da gente falar um pouco mais das receitas, só amarrando essa questão da abertura do Brewpub, quão difícil foi isso? Como está isso em BH hoje para você conseguir abrir uma nano cervejaria, um Brewpub? A gente está aqui no Prado, né, cara, que é um bairro hiper boêmio, mas hiper residencial. Sim. Também. Como foi abrir isso na parte de legislação, tributos, essas coisas? Gleison, a gente está... O processo de abertura, propriamente dito, hoje, ele é até um processo mais ágil do que já foi alguns anos atrás. Né?
a gente teve a oportunidade de já passar pelo processo onde o modelo de brewpub em Belo Horizonte ele já foi validado, né? A gente vai pegar aí o pessoal lá da HB, a gente vai pegar algumas outros lugares que tem, então o pessoal já validou isso. Os pioneiros é que quebraram bastante a cabeça. Belo Horizonte percebeu que a gente tem um potencial gigante e a gente não pode tirar essa receita do município, né? A gente vai falar muito de comunidade, muito de local, e Belo Horizonte percebeu isso, né? Muitas cervejarias estavam indo para outros municípios perto, por causa de incentivos, de facilidade, e Belo Horizonte, até então, o plano diretor, né, de você poder ter indústrias no meio, porque um brewpub, no final do dia, ele é um negócio misto. Ele é uma prestação de serviço e ele é uma indústria. Então, você tem que ter capacidade para operacionalizar as duas coisas. Óbvio, em dias diferentes, em momentos diferentes, você não pode produzir fazendo atendimento, né, você tem algumas regras que você tem que compartilhar. E hoje também, eu acho que a última revisão que a gente teve no regulamento, né, de cerveja, ela também desburacou. Sorry. Ixi, não vai sair. Eita! Eita! Alguém fala essa palavra aí. Deixou de ser burocrático? Pronto, deixou de ser burocrático. Uma salva de palmas, Daniel. Conseguiu falar desburocratizou. Essa hora da manhã é complicada depois de algumas coisas, mas enfim. Depois de um café com uísque. Muito obrigado. Os 4 shots diários de costa. O cão foi quem botou pra nós beber. Não vou falar fácil, mas estar mais tranquilo. E uma coisa que, pegando um gancho do que a Fábia falou, mas não fugindo do tema, é: gente, perguntem, conversem. Vão nas cervejarias, não tem medo de perguntar. Dê a cara, e aí, né? como é que você fez para poder resolver esse problema? E aonde você faz o afluente de água? Sim. Como que você trata o seu bagaço? Como que você tem o malte, entendeu? São várias coisas. Eu tive a oportunidade de 2 cervejeiros caseiros que estão buscando a minha mentoria, vamos falar assim. Legal demais, cara. E eles vieram aqui e eu falei, cara, eu não vou romantizar nada. É problema atrás de problema. Mas tem a mente de engenheiro. O que o engenheiro ele faz? Ele vê o problema e resolve o problema, ele não foge do problema. E um cervejeiro, no final do dia, é isso, é resolver o problema o tempo todo. É a mostura que não pegou, é o equipamento que não está funcionando, é o CO2 que está faltando. A gente resolve problemas. Então, não ter vergonha de perguntar. Eu acho que isso é o mais importante. Networking, pergunta, troca uma ideia, vê como a pessoa resolve e adapta aquilo para a sua realidade. Então, trazendo para o lado da burocracia, trazer para dentro de um bairro, que esse foi o nosso conceito, um bairro residencial. A gente está no meio de casas, então se eu furar uma parede errada, eu furo a parede da minha vizinha, literalmente, não é mentira. Então, assim, é como você administra isso, você tem que aprender a respeitar o espaço. 10 horas é a lei do silêncio, mas não só a lei do silêncio, lei do bom senso. Né? Então, você tem seu vizinho. Eu brinco assim, só existe uma pessoa que pode fechar seu estabelecimento amanhã. Seu vizinho. Seu vizinho. Se ele não for com a sua cara, ele vai te denunciar todo dia. E aí? Você fez um investimento para ganhar dinheiro. E aí seu vizinho não foi com a tua cara e te fechou. Porque você faz barulho, porque ele não gosta de você. Então, trazer a comunidade para perto. Um brewpub que está no meio de um bairro, não de uma zona mais comercial, ele tem que aprender que a gente não tem que fazer com que os outros se adaptem. Nós temos que nos adaptar à estrutura do bairro. E a estrutura do bairro é circulação de pessoas, movimentação de mercadoria. Eu estou impactando a vida de várias pessoas. Vocês estão ouvindo um ônibus, passou uns 2 já. Não, e até perguntar isso aí, a relação com os vizinhos tá de boa aqui, né? É sensacional. Sensacional. A gente brinca que a minha vizinha, ela tá doida para poder fazer um cervejoduto. Ela tem aqui, inclusive ela tem uma torrinagem que ela acha sensacional. Ela tem visão. Inclusive, desculpa. Imagina. Eu ia só comentar isso e complementar que a gente ama receber os vizinhos, porque a gente conhece muita gente boa, a gente conhece muitas histórias, né? A gente adora estar aqui atrás do balcão, recebendo as pessoas e conversando com essas pessoas e conhecendo a história do bairro, sabe? A gente já até combinou que tem uma senhora que mora aqui pra cima, que ela distribui jabuticaba para todo mundo, ela é a senhorinha da jabuticaba, e a gente já falou para ela
vir trazer a jabuticaba pra gente fazer uma cerveja do Prado, de jabuticaba, da senhorinha, sabe? Então, a gente ama receber. Quando a gente pergunta, a gente sempre tem o hábito de perguntar qual que é o seu nome, né? Qual é o seu nome, seu bairro, né? Para as pessoas. E a pessoa fala que é do Prado. A gente gosta muito de saber as histórias, a gente gosta muito de saber o que traz a pessoa. E a pessoa fica com orgulho, né? De falar, tem uma cervejaria aqui no meu bairro. E a gente aceita cachorros, aceita os pets. Então as pessoas vêm passear com os cachorros e aí tomam uma cerveja. E a gente conhece os pets, a gente ama recebê-los. Então, sempre quando a pessoa é do bairro e das redondezas, a gente fica feliz demais. Né, com essa aproximação que o bairro todo gera. E é bem o que o Celso falou, se a gente respeita o bairro, a gente consegue crescer além do bairro, né? A gente consegue ter um case de sucesso aí, porque a gente precisa respeitar os nossos vizinhos, a gente precisa respeitar a nossa comunidade. E é daí que começa. Se a gente não respeitar a nossa comunidade... É a base, né? É a base, exato. Então, a gente não faz barulho, a gente não incomoda. Ou um dia que a gente foi assistir um jogo de basquete aqui, que a gente adora, né, assistir jogo de basquete, a gente avisou, né, principalmente as nossas vizinhas aqui, que são mais coladinhas, a gente falou, olha, a gente vai assistir um jogo de basquete e tal, mas se acontecer qualquer coisa, vocês, né, verem que a gente está passando, por favor, não deixe de falar com a gente, porque a gente não quer incomodar. E acaba que é tudo tão bacana que elas vêm pra cá, sabe? Então beleza, já que vai assistir, eu vou também e tá tudo certo. E teve um dia que a gente fez um evento aqui que tava tão legal que o quarto da vizinha é aqui atrás dessa parede e ela mandou uma mensagem pra mim e falou, tá tão massa isso daí, eu posso ir a um evento fechado? Eu falei, hoje é um evento fechado, não pode, mas se não fosse, elas estariam aqui. Então a gente gosta muito disso, sabe? Pô, legal demais. Eu perguntei já sabendo a resposta, porque quando a gente chegou aqui, a gente estava descendo com os equipamentos, aí o Gleison já tinha entrado com o Thiago, e aí tinha uma senhorinha sentada ali na calçada, ela perguntou pra mim, vai ter música hoje? Eu falei, não vai ter não, fica tranquilo, a gente não vai fazer barulho, é gravação de bate-papo e tal. Ah, mas não tem problema não, se tiver vai ser muito bom. Perguntando pra me arrumar aqui e saber se tem da Strout hoje. Exatamente. E o mais massa é que, assim, a gente gosta tanto de abrir a casa para os nossos vizinhos, que a gente já teve aqui em 5 meses, parece que foram 5 anos de tanta coisa que aconteceu. A gente já teve uma família fazendo almoço de família de fim de semana com uma panela de rabada, né? Gente, uma família que veio, gostou daqui, gostou do ambiente e aí falou assim, a gente pode fazer o almoço da família aí? Posso trazer minha família? E a gente pensou que era assim, o pai, a mãe, um irmão, tudo bem. Quando chegou a família, literalmente, o avô, o tio, o cachorro, os bebês, todo mundo. E aí, o melhor de tudo, o prato era uma rabada que a tia fez, né? A tia deles. E era uma rabada gigante, uma panela gigantesca. Enquanto eu não comi, ela não ficou feliz. Ela não ficou feliz. Ela literalmente colocou na minha boca. Exato. Então é isso, sabe? A gente acolhe as pessoas e eles falaram, mas não tem problema. Cara, não tem problema. Vem aí se divertir com a sua família. Legal, cara. E tá tudo e certo. em tempos de mobilidade cada vez mais complicada na cidade, né, cara? Uber que cancela. Linha de ônibus não existe, né, cara? Não existe. Você ter uma opção no bairro é maravilhoso. Sim, então, realmente o bairro é sua base, os vizinhos são sua base e sucesso total. E falando em receitas, pensando em receitas, eu queria perguntar ao Celso que beberemos agora mais uma das suas criações. Vamos lá. Por favor. Bom, agora nós vamos beber a nossa Bitter M, que é uma Special Bitter, é um estilo inglês, não muito difundido aqui no Brasil, mas largamente difundido na Inglaterra, principalmente. Ela vai remeter aí um pouco mais do malte, mais do pão, uma cerveja mais equilibrada, com um amargo bem colocado. E ela é um trocadilho, para quem não está vendo aí, mas a gente tem... todos os nossos fotos são nossos filhos, né? Caninos ou humanos. E ela é da nossa Bulldog, que chama Amy Winehouse. Tão doida quanto a cantora. Devia ter colocado o nome dela de Madre Teresa, que acho que ela incorporou, sabe? A Amy Winehouse. Que legal. E o trocadilho ele vem exatamente disso, né? Bitter, que é amargo em inglês, Amy,
mas a carinha dela é fofa, mas no dia a dia ela é ranzinza e bem mal-humorada. Então é o nosso personalidade trocadilho. forte. Beleza, por Bora favor. beber. Ó, o barulhinho do sucesso. Aí, ó. Epa, maravilhoso. Daqui que eu vou servindo. Enquanto isso, Fábio, você quer falar um pouquinho sobre o nome das siglas do ARP, o que significa? Vou contar para vocês, então. ARP, né, significa harpa em inglês. E também são as iniciais dos nossos filhos, que é HARP. No começo a gente iria registrar somente ARP, mas a Guinness, ela tem uma cerveja que chama ARP, que é registrada no mundo inteiro, então a gente não pôde usar esse nome. Se fosse registrada só lá, tudo bem, a gente conseguiria o registro no Brasil, mas a gente não conseguiu porque esse registro é mundial. E aí a gente ficou pensando ali uma semana matutando, porque a ARP tem um valor sentimental para a gente muito forte, né? Que são as iniciais dos nossos filhos humanos e caninos, que já vou falar para vocês. E um dia em casa, a gente sentado no quintal, tomando uma cerveja, e eu falei, Celso, por que não arpearia, né? Que a gente junta a ARP com cervejaria e a gente não deixa de ter a conexão, né? A gente não vai fugir da conexão. E aí conversamos com a nossa advogada, que é uma amiga maravilhosa, Érica, inclusive, um beijo, querida demais, ajudou muito a gente, ajuda sempre. E aí ela fez a consulta, a prévia, e ela falou, acho que rola, né? A arpearia, tá tudo certo. Então a gente conseguiu esse registro aí da arpearia. Porque ela falou, você quer brigar com a Guinness? Eu falei, olha, agora não, mas quem sabe daqui uns anos, né? Deixa maturar pra você ver Deixa só. eu maturar, se eu não vou falar, olha, a ARP é meu. Né? Vem, Guinness. Vem, Guinness, vem aí. E aí, mas a ARP é H de Helena. Tivemos uma gestação que foi interrompida, um aborto espontâneo, infelizmente, mas era uma nossa menina, com 4 meses eu perdi a nossa Helena querida, por isso o rótulo é uma anjinha tocando uma harpa, ela está aí super bem representada, ela é nosso anjo que acolhe e ajuda a gente toda vez que a gente tem um aperto, eu rezo para ela e ela que manda a luz, né? E só um parênteses, né? Explicando também os trocadilhos que a gente foi fazendo com os nomes, né? Verdade, a cerveja, ela chama Hope, que em inglês significa esperança. E a gente faz com que o H, O e o P fiquem mais em evidência, que é Hop, que é lúpulo. Então, é a esperança do lúpulo, né? É uma brincadeira, e também da esperança da questão de ter um outro filho, enfim, que viesse com saúde, muita coisa. Então a gente fez também esse trocadilho. E é a nossa cerveja mais lupulada. Então, Hop também faz esse trocadilho aí. É verdade. E aí o A é de Amy Winehouse, que é a nossa bulldog em inglês, né? Nossa Emilota, maravilhosa, ranzinza e perfeita. Aí vem o R de Rhino. A gente tem um outro bulldog em inglês que chama rinoceronte. Ele é um cachorrinho fofo e maravilhoso demais. Ele dá cabeçadas nas pessoas, por isso que ele chama rinoceronte. E ele eu chamo ele de preto. É o apelidinho que eu dei pra ele. Eu falo, vem preto, vem mamãe. E ele vem todo cadeirudinho, né? Todo maravilhoso. Então o Celso fez essa brincadeira de Black Rhino, né? Colocando o nome dele aí. A nossa cerveja escura, né? Também. Então temos esse trocadilho. E aí, por último, não menos importante, o nosso Fighting Peter, que é o nosso Pedro lutador. A gente tem um filho de 2 anos hoje, com muita saúde, muita levadeza, que é o Pedro. Tivemos algumas intercorrências aí na gravidez, então ele foi um Pedro muito lutador, um Pedro do início ao fim da gestação. Inclusive, ele saiu da minha barriga correndo e ficou no hospital um tempo, então o Celso fez essa homenagem maravilhosa ao nosso Pedro guerreiro, nosso Pedro lutador. Então essa é a nossa primeira coleção, a coleção ARP, que dá o nome à nossa cervejaria, que tem o nome dos nossos filhos e que é um orgulho, assim. Eu sempre fico muito, muito emocionada de falar, de contar essa história para as pessoas, e eu acho que na hora que as pessoas bebem tem até um gostinho
a mais, sabe? É. Tem até um saborzinho a mais de... Que a gente começou falando no papo, né? Que essas informações não chegam. E quando chegam, elas impactam de uma forma diferente. Exato. As pessoas gostam muito, né? E a gente tem uma vizinha, a Fernanda, um beijo, maravilhosa, Fernanda. Ela só bebe a cerveja do Pedro, porque ela ama o Pedro. E ela fala, e aí, eu quero o Pedro e eu não quero saber de mais nada. E ela vem aqui, rola e deita, e ele pede comida pra ela, e ela uma confusão. E aí ela só bebe Pedro, e é Pedro pra sempre. Então... E muito do que legal, a gente também falando do questão do nome, das coisas, foram uma sequência de... Não vou falar coincidências, porque eu não acredito em coincidência, né? Eu acredito em predestinação, enfim. Quando eu comecei a fazer cerveja, inglesa porque eu queria, né? Stout, fomos evoluindo. E aí, num belo sábado, eu acordei e falei, se minha cervejaria tivesse que chamar, como ela chamaria? ARP, inicial dos nomes. Nossa, que lindo. Mas também remete à harpa, que remete à Irlanda, que é onde meu irmão reside nos últimos 10 anos. Então, a gente teve várias oportunidades de ir para lá, aproveitar, ele tá lá fazendo. Então, essas conexões, na hora que elas começaram a encaixar... meio que aquele momento Einstein Eureka, sabe? Pum! Criei algo que faz sentido. Sim. Uma identidade muito forte, né, cara? E é isso que eu ia falar agora, assim, que as cervejas e a cervejaria, ela é muito mais do que a cerveja e a cervejaria pra gente. É a nossa família. Sim. Então não tem como desassociar as coisas. Né? Não tem como falar da cervejaria sem falar do nosso casamento, sem falar dos nossos filhos, sem falar da história. Então, quando as pessoas elas conseguem entender e se conectar conosco nesse nível, é muito mais do que beber cerveja. É muito mais legal. É muito mais. Inclusive, no episódio anterior a esse, a gente gravou com a Bia Sartori, que tem um podcast só de mulheres, e hoje ela está residindo na Irlanda, né? Então, a gente gravou na conexão BH-Dublin, e foi legal pra caramba. Vocês mandaram um áudio pra gente, rolou no episódio dela lá também. Quem tá ouvindo, não ouviu o episódio, volta aí, que é muito bom também. E coincidências não existem, cara. Existem alinhamento dos astros. Né? Com certeza. Maravilhoso. E finalizando essa parte de receita, cara, eu queria relembrar aqui a tua participação e colaboração com a Prússia, Sim. que é a nossa grande apoiadora do podcast aqui, com a receita da Sweet Stout, que você fez parte dessa turma de tecnologia cervejeira, né? Isso. E desenvolveram a Sweet Stout junto com a Prússia. Como é que foi? Conta pra gente rapidinho como é que foi esse rolê. E o que agregou para você? Como você é um cervejeiro de pandemia, você já está num curso grande, né, que é o curso do ICB, depois ir à planta da Prússia, que é uma cervejaria bacana também, e produzir uma receita desse parâmetro, assim. Gleison, até, vamos lá, dicas, né, que a gente vai dando para o pessoal ouvindo. Se qualifiquem, façam um curso, estudem. Nada do ser humano é mais importante do que conhecimento e do que estudo. Reciclem-se, façam. Então, a minha busca no TEC foi exatamente aprimorar ainda mais algumas técnicas. Estou longe, né? Faz pouco mais de 2 anos que eu faço cerveja, então é muito, muito pouco tempo comparado, né, a alguns dinossauros. E então o curso ele tinha essa proposta da parte técnica, a parte teórica, e depois a gente aplicar isso num desafio de cerveja. Eu tive muita sorte, para poder falar assim, de cair no grupo exatamente que caiu na Prússia. Né? Tivemos outras cervejarias também, e o nosso desafio com o Fernando, né, lá da Prússia, o desafio dele foi: eu quero que vocês façam uma cerveja escura, mas não vai ser uma dry stout. Eu falei, putz, já queimou, né? Já a receita pronta, caramba. A gente pensou em Schwarzbier, a gente pensou em Bock, a gente começou a pensar em várias cervejas escuras, e aí a gente foi desafiado a falar, não, vamos fazer com algum elemento diferente. Lactose. Sweet Stout. Bora fazer. Escola inglesa. Opa, caiu como uma luva. E aí a gente começou, era um grupo de 7 pessoas, a gente começou a fazer a discussão de como a gente ia montar a receita, do que a gente ia colocar, como que ia ser, e blá, 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 e, né, aquele negócio colaborativo entre todas as partes. E aí eu resolvi fazer uma versão beta dela. Eu fiz.
não ficou tão boa. Mas deu pra beber. Mas eu falei, não, beleza, já sabemos o que a gente precisa comer. Isso que é a mágica de ser cervejeiro caseiro, né? Dá pra você brincar. E aí fiz essa versão alfa, né, dela, né? Vamos falar assim. E aí ela já ficou melhor. E aí a gente começou a aprimorar mais a receita. E qual que era o desafio? A gente produziu uma cerveja que nunca tinha sido produzida na Prússia, por alunos que nunca tinham feito cerveja juntas, num ambiente industrial de caseiros. Cara, que doideira, né, cara? Então, para mim, foi um momento que eu olhei fazendo um monte de cálculo, um monte de coisa, porque a parte do curso de tecnólogos tem muito cálculo. Quem não gosta de matemática passa apertado, porque realmente tem essa parte de cálculo. A litragem, pô, é grande, né, cara? Você não pode errar, você tem que otimizar os recursos, né? A gente tem que ser otimizado. Então a gente desenhou, o pessoal da Prússia abraçou de uma maneira absurda. Incrível. A proposta. Mas assim, eles começaram a fazer propaganda. Tiveram a menina do marketing deles vestida de vaquinha. A mandinha de vaquinha. Ou a canequinha. O Léo também, acho que vestiu de vaquinha também. De canequinha lá, da teta da vaca. Os caras fizeram isso, que era uma coisa totalmente fora da caixinha da Prússia. Eles abraçaram a ideia. No dia da execução, a gente foi lá, e aí é muito legal poder falar também para quem quer fazer o curso. Existe essa parceria entre as cervejarias e o Instituto do ICB. Né, a gente não entrou com nada, já estava, né, incluso no curso, vamos falar assim. E a gente foi lá e executou. E uma liberdade criativa e de operação absurda. O pessoal da Prússia, assim, eles abriram a porta pra gente e falaram, vocês mandam aqui. E, cara, quem saiu de uma panelinha de 20 litros para ir para um equipamento que fazia 1000 litros, bateu um medo. E aí a gente executou a cerveja. Eu acompanhei, né, mais perto no dia do Invase. Eu estava lá no dia do Invase e tive a oportunidade de tomar ali na teta da vaca, literalmente, né, a Sweet Stout. E ela estava, nossa, absurdamente gostosa. E aquele orgulho, né? Até nosso filho, quando ele é feio, a gente acha que ele é bonito, né? Então, a cerveja podia nem estar tão boa assim, mas pra mim estava maravilhosa pela experiência. E foi um sucesso de vendas, né? E foi um sucesso de vendas, assim... o pessoal fez o lote, uma coisa que eu acho que a Prússia fez muito legal, e a gente ficou muito orgulhoso. Então, o nosso nome está lá. Sim, então era uma cervejaria grande. Não, o teu nome, o Rodrigo Dias, que é um do apoiador também, já citei várias vezes do papo, tomando a Sweet Stout ao longo de outros episódios. Inclusive o nome tá lá, cara, muito legal. Inclusive tem um episódio que vocês, acho que foi o primeiro que vocês falaram. O Rodrigo mandou mensagem no grupo, falou assim, o pessoal da LabR colocou nosso nome no podcast, tal minuto, aí todo mundo foi lá ouvir. Que legal. Foi bem legal demais. Bem legal. Então, assim, e a cerveja ela não só foi um sucesso comercial para a Prússia, como também a gente vê esse movimento que a Prússia está fazendo de pegar cervejeiros caseiros, pegar o pessoal da Serva aqui de Minas, pegar os influenciadores. E, assim, eu não vou falar que a gente foi a primeira, não é isso, porque a primeira, na verdade, foi a Dark Mild do Vitor Bertu, que é uma cerveja excepcional. Mas eu acho que foi a primeira que eles fizeram tanto barulho, divulgaram e acharam um conceito legal para poder chamar o mercado para próximo. Fazer com que o pessoal conheça cervejeiros caseiros, conheça o trabalho que a galera está fazendo. E isso, assim, palmas para a Prússia, total, porque é um trabalho sensacional que eles estão fazendo. Igual a gente começou falando um pouco do que foi do LabR On Tap Fest, a gente liberou lá, a Prússia liberou para os apoiadores a Fusca Azul, que foi uma cerveja do PEC Pancada, que recebeu outros cervejeiros caseiros também. E no dia foi o Thiago Zolé. E pôde conhecer uma galera que não conhecia ele, tirar foto com ele, perguntar da receita. E, pô, que aproximação legal, né, cara? Sim. Isso, e um cara gigante, assim, né, no conhecimento dele, absurdo, cerveja maravilhosa. Falou para não fazer o primeiro. Mas é isso, cara. Então, só para destacar também esse rolê da experiência do caseiro numa planta maior e para se permitir correr atrás, né, cara? Eu acho que existem possibilidades, não é fácil, lógico, você estava linkado com o ICB dentro do curso específico, mas mesmo assim vale o que você já está falando desde o início. Pergunta, corre atrás, porque e até existem possibilidades. Existe até ilustrando mais um caso para ilustrar isso sobre corra atrás e pergunta e
enfim. Tem o Celso, né, do Bar do Celso, em São Paulo. Né, muitos anos de experiência. Ele tem o Clube do Bar do Celso, que é super reconhecido no Brasil inteiro. Ele tem o Instagram, inclusive sigam, @Bar do Celso, que é maravilhoso, de dicas e ele é um querido, né, uma pessoa super humilde, super bacana. E uma das primeiras coisas que a gente fez foi mandar as nossas 4 receitas para ele. Mandamos para São Paulo e a gente falou com ele, falou: Celso, a gente quer a sua opinião, a gente precisa do seu feedback sobre as cervejas. Conversei com ele, ele tem um pacote, até inclusive fica aí uma dica de milhões, porque você manda a sua cerveja para ele e ele faz uma análise criteriosa, uma análise muito detalhada da sua cerveja, manda para você isso tudo por escrito, ele faz a degustação e vai anotando tudinho da cerveja, tudo. Aí a gente fechou esse pacote com ele fez a análise, depois ele faz uma reunião com o cervejeiro para explicar, né, o que ele escreveu ali, para dar um feedback mesmo. Não, isso é muito legal falar, porque esse aí, o trabalho do sommelier tem que ser valorizado, cobrado, pago, isso, exato. Gleison, às vezes o pessoal acha que muito sommelier é o cheira-copo, né? Brincadeiras à parte. Mas isso, pra mim, é o principal. Essa instalada bonita. Maravilhoso. Esse, pra mim, é o principal, acho que, do trabalho do sommelier, que é a cerveja, ela atende os requisitos, ela está dentro do estilo. E, assim, não é, desculpa a expressão, mas não é cagar a regra aqui, mas é importante, às vezes, você enquadrar ela dentro do estilo, saber se a cerveja ela está dentro do que ela precisa. E o sommelier fazendo isso, um cara, né, como a gente está comentando aí do meu xará, fazer essa análise, eu tive depois uma reunião com ele de 3 horas, onde a gente foi passando ponto a ponto. E o mais legal é que, como eu fui falando para ele como eu fiz essa cerveja, ou o que eu queria, ele falou: então é aqui que você tem que melhorar. Parte do processo. A gente chegou à conclusão, que numa cerveja X, que eu tinha que moer mais o grão, para trazer ainda, não trazer a distringência para a cerveja. Então, esse nível de coisa que vale a pena, aí falando da parte das dicas, que é o que a Fábia está colocando muito, o cara quer começar, a receita é boa, seus amigos adoram. Amigo não é parâmetro. É bom para começar, mas não é parâmetro. Dá para quem entende. Entendeu? Gostou? Analisou? Validou? Te ajudou a aprimorar. E isso é muito importante. A grande da verdade se cerquem de pessoas que querem te ajudar. Que estendam a mão. De verdade. Aquelas pessoas que estão ali falando, e não é porque a pessoa está aqui, mas fazendo uma homenagem à Jaqueline da Escola Mineira. Maravilhoso. Que na hora que a gente quis levar, foi a primeira a estender a mão e falar: cara, traz aqui, vem cá, vamos fazer. A gente precisa se rodear de pessoas boas. Inclusive, fui avaliado com cerveja de vocês. Ia comentar isso agora, né? Rolou uma IPA lá. Passou? Passei, graças a Deus. Suei frio, mas passei. É difícil, então, gente, é difícil. Então, eu acho assim, tem muito a questão de você fazer as análises, pedir opinião, pedir feedback, porque são as pessoas que vão te ajudar, são pessoas que já estão na caminhada, sabe? E peça ajuda, não é vergonha nenhuma. Sim. E ofereça ajuda. Né? Quando as pessoas também te vierem. Eu acho que a comunidade das cervejarias, né, artesanais, caseiras, ou, enfim, né, do pessoal, a gente tem que se tratar como comunidade. Eu acho que é isso que é importante. Aí trazendo também uma questão do não só do bairro, mas da produção. Valorizar o local, você ir lá ajudar aquele pequeno que está fazendo. A pandemia, acho que escancarou essa realidade, muita gente abraçou isso foi muito legal. Aproveitar, você nunca vai tomar uma cerveja mais fresca do que aquela cerveja que está a 4 quarteirões da sua casa. Imagina isso, tipo, sabe, não existe cerveja mais fresca do que essa. Temos hoje aqui Lucas Pedrosa. Primeiro on-tap. Podcast on-tap lá. Foi maravilhoso. Não esperava essa quebra de quarta parede, garoto. Tiagão Viana, Jaque, Escola Mineira Sommeleria. O Caio foi ali e a Carol tá aqui. Todo mundo tomando seu Irish Coffee. Bonitinho. Isso aí, saúde. Pessoal, então, dando prosseguimento à nossa pauta aqui. E
perguntando ao Celso, irmão, beberemos o que agora? Agora nós vamos de English IPA. É a Hope. A Hope. Eu brinco com todo mundo, assim, você tá cansado de beber American IPA, aquele suco de maracujá na cara, aquela porrada de lúpulo. Frutas amarelas, frutas amarelas. Cara, como saudade de beber uma English IPA classuda. Então ela vai trazer o quê? Ela vai trazer um floral, ela vai trazer uma parte do maltado bem mais evidente. O amargo, claro, a IPA precisa, mas equilibrado. Eu brinco que é a cerveja mais inglesa que eu tenho, porque ela não se sobressai em nada. Tá tudo extremamente elegante, mas ao mesmo tempo tudo é em alto nível. Então a gente vai degustar aí agora uma English IPA. Aleluia. Olha que coisa bonita. Saúde. Coisa linda. Aproveitando para deixar um abraço lindo aqui para Paulo Collen, que está filmando aqui, pegando cenas maravilhosas dessas aberturas de latas, dos equipamentos, do pessoal. Paulinho, a gente te ama, irmão. Teríamos hoje vinheta da Escola Mineira de Sommeleria ao vivo, mas não teremos mais. Porque Rayane Boldrini tá trabalhando. Tá trabalhando. Nossa. Menina. Já tá lançando também seu show do disco. Muita coisa bacana acontecendo. A gente fica muito feliz que todo mundo que cerca a gente tá também, brilhando aí, buscando seus cortes, fazendo seus trabalhos. E é isso, vamos pedir mais um brinde, hein? Pedir mais um barulho. Pedir mais um barulhinho. Vamos selar. Cheers. Saúde. Cheers. Maravilhosos. Depois desse brinde maravilhoso com a Hope, a cerveja tá linda demais mesmo. E é isso, opção, né, cara? A gente não tem quase mais English IPA rodando aí. Não, hoje o pessoal foca muito nas Americans IPAs, né? Porque o mercado... mas tem que ter diversidade, né, cara? Sou fã pra caramba de American IPA, a APA, então... Sim. Só que a gente precisa de parâmetros, né? Até pra reeducar o paladar. E até trazendo um ponto legal falando de cerveja, a gente precisa resgatar algumas tradições, algumas cervejas tradicionais, até para entender o que o pessoal vem fazendo de novidade, né? Então, quer entender o que é uma IPA? Beba uma English IPA, que é de onde surgiu o estilo. Entenda quais são os fundamentos daquela cerveja para entender o porquê que o americano colocou aqueles lúpulos mais cítricos. Eu brinco que cerveja é história. E quando a gente trata com respeito o que merece a história, e a gente estuda e corre atrás, entende o que a gente está bebendo, traz outro significado. Então, a minha English IPA nada mais é do que um resgate do que eu tive a oportunidade de beber lá em loco, entender o que eles chamam de IPA, que até na própria Inglaterra é um estilo difícil de achar uma English IPA na Inglaterra, porque não tem muito, acabou sendo dominado por outros tipos de cerveja. Então, assim, se achar aquela raiz mesmo, e poder tomar fresquinha no quintal da tua casa, eu acho que é sensacional. Não, total. Então, passamos nessa primeira etapa do papo aí, onde vocês vieram, os principais desafios, essas conquistas que vocês já tiveram nesse curto espaço de tempo. Curto assim, né? Porque, na verdade, isso daí é um preparo da vida, né? Vocês já vêm predestinados, na verdade. E observando aqui o espaço físico, onde a gente está degustando a cerveja de vocês, vivenciando a experiência de estar aqui, nessa nana cervejaria cravada no Prado, nos bairros mais tradicionais de BH, Boêmio. Então, queria que vocês trouxessem para a gente agora um pouquinho dos sonhos para o futuro próximo. O que vocês projetam para os próximos passos da ARP? Paulinho derrubando coisas. Como vocês visualizam? assim. Então, como é que vocês visualizam a colaboração da ARP na cultura cervejeira local? Vocês já falaram bastante disso já ao longo, já destrincharam até parte dessa resposta. Mas a gente está aqui num ambiente lindo, hiper bem decorado, que para mim é um espaço de arte mesmo. Brinquei com a Fábia antes, que ela é artista plástica sim, gente, tudo decorado. Não sou não, altas gente. Ilustrações bonitas pra caramba aqui. É um ponto, eu vejo, né, é uma impressão minha, já pontuamos isso aí da comunidade, da vizinhança, como um ponto de cultura. Sim. Além da cultura cerveja, é um ponto de cultura geral, né? Sinto isso toda vez que eu encontro expressões artísticas nos ambientes. É o que eu encontro aqui. Seja na decoração da planta, do jardim, até as paredes aqui. E é isso mesmo, porque vocês já fizeram lançamento de livro, já aconteceu coisas aqui, expressões culturais. Então o que vocês imaginam para o futuro da ARP aqui como ponto cultural mesmo? Eu acho que vale a pena a gente contextualizar muito o seguinte, Gleison. Aqui é o que a gente chama de pub. E o pub é no conceito raiz de um pub. O que eu chamo disso? Se a gente for para a Inglaterra, um pub nada mais é do que eram casas que agregavam a comunidade...
a beber era consequência, era a convivência que era o importante de lá. A comida, o estar junto à comunidade e tal. Então aqui é uma casa. E a gente vai sempre ser uma casa aberta. A questão de você trazer a comunidade para dentro, deixar a comunidade se expressar também, ela falar o que ela quer, o que ela não quer daqui, a gente não ia ter comida. E tanto o pessoal pediu comida que a gente colocou comida. Então, assim, a gente ouvia o que a comunidade quer. A parte da arte, eu vou deixar minha digníssima falar melhor, muito melhor do que eu, mas é nossos pilares. É a gente fazer com que aqui as pessoas se sintam em casa e seja uma extensão real da casa dela. Ela não vem aqui para tomar cerveja. A pessoa vem aqui para conversar. Já tivemos gente chorando. Já tivemos gente fechando negócios aqui. Já tivemos gente tendo DR. É a expressão, a extensão da casa. E a gente quer que continue assim. Né? Então, assim, quem está ouvindo, logicamente, não está vendo, a gente tinha preparado uma mesa para conversar, a gente mudou pro balcão, né? Sim, tá trocando ideia aqui no balcão. E que vou falar, é o espaço que eu mais gosto, assim, é a minha parte da minha terapia. Eu fico aqui ouvindo as pessoas e contando o caso, conversando. É isso que eu quero. Quando não tem ninguém no balcão, as pessoas estão sentadas à mesa ou ali atrás no sofá, o Celso fica chateado, viu, gente? Então... cerveja grátis para quem vier pro balcão aqui. Quem vier pro balcão aqui, toma uma dosinha da cachaça da reserva da casa. Porra, que legal, porque o Celso, ele fica chateado, ele fala, poxa, não tem ninguém no meu balcão. Venham, sentam no balcão 5 minutos que seja para falar com ele, porque ele gosta. Mas puxando aí o gancho, né, para o nosso espaço, um dos perrengues que a gente passou no começo foi a decoração, né? O que a gente ia fazer, como que a gente ia representar toda essa história, como que a gente ia representar nossa família, o que a gente ia fazer para deixar as transparecerem e contar um pouco da nossa história. E aí, no momento que a gente estava fazendo nosso plano de negócios, primeiro a gente faz um plano de negócio dos sonhos, né? Que é arquiteto, mestre de obra, não sei o quê. Aí depois a gente faz o plano de negócios realista. A gente é meio ao contrário. A gente, vamos gravar um podcast como? Vamos gravar uma ligação telefônica. Pois é, a gente fez o plano de negócio dos sonhos, depois a gente fez o plano de negócio real, que aí... Longe de mim desmerecer qualquer profissão, tá, gente? Inclusive, eu gostaria muito de ter tido um arquiteto, que eu acho que as ideias iam encaixar perfeitamente, mas a gente não tinha condições, né? A gente precisava escolher as guerras, né? E aí, uma das guerras que a gente escolheu foi o Celso falar, vamos decorar nós mesmos, acredito em você... Vai lá, Celso tem várias ideias boas, ele não executa nenhuma delas. Eu fico aqui até meia-noite pintando. Trabalho, fazer tudo é muito trabalho. Vamos falar isso aí, pô, a gente não pode terceirizar a essência. E aí eu fico aqui, ele, vamos pintar o teto. Aí quem sai daqui toda cheia de tinta, com o teto pintado de laranja, sou eu, né? 2h da manhã, eu saio daqui toda suja de tinta. Né? Sensacional, muito obrigada. É um dos trabalhos de corno que eu faço aqui na nossa cervejaria. Olha a denúncia aqui, ó. Mas aí a gente resolveu, então eu pinto, mas não sou artista plástica, tá, gente? Não sou. É assim. É uma terapia pra mim, eu amo. E eu tenho um marido que tem um péssimo defeito, que ele quer me ver feliz. Então ele deixa eu expressar e ele apoia e ele acha tudo bonito. Então ficou o desafio, ó. Você que tá ouvindo isso daqui, vai lá no Instagram da Arpearia, @Arpearia, e procura a postagem desse episódio e escreve, artista plástica assim. Eu vou apagar todos, brincadeira. Mas aí, enfim, a gente conseguiu deixar as paredes transmitirem essa mensagem um pouco, né, do que a gente já contou aí para vocês dessa nossa história. E aí a Rebeca Maia, ela é uma escritora, uma pessoa que veio aqui, a gente não conhecia ela até a abertura da cervejaria. Ela veio aqui conhecer a ARP, veio junto com o esposo. E eu me lembro da primeira frase que ela disse quando ela sentou no balcão aí onde você está, Gleison. Ela disse... Stout. Não, ela é apaixonada pela Hope. Ela é apaixonada pela Hope. Ela disse:
eu quero fazer o lançamento do meu livro aqui. Que legal. Que massa. Foi a primeira coisa que ela disse. E aí a gente começou a conversar, começou a trocar uma ideia, a gente começou a descobrir quem era a Rebeca Maia. Ela é uma escritora independente. Passou muito perrengue para lançar esse livro aqui, porque é difícil, né? Não há incentivo, não há nenhum tipo de contribuição mesmo da sociedade. Todo mundo fala, vamos contribuir para a sociedade, vamos ajudar, mas pouca gente ajuda real. E ela veio conversar com a gente, eu falei, eu vou ajudar, eu quero contribuir, porque a ARP é isso. A ARP é essa contribuição, a ARP é cultura, a ARP é arte, a ARP é isso que a gente gosta. Massa. Ela então, lança esse livro, chama... Esse livro chama Cerveja Amarga, é um livro de contos, um dos contos se chama Cerveja Amarga. Não é um livro sobre cerveja, tá, gente? É um livro de contos maravilhoso, a Rebeca escreve super bem. E eu levo a Rebeca, que ela foi a primeira, né, a vir com essa ideia de querer lançar o livro. A gente abriu a casa para ela, ela falou, já foi muito difícil para lançar o livro. Eu falei, então a gente vai ajudar como a gente pode. Ela lançou o livro aqui, foi um sucesso. Eu brinco sempre que a gente ganhou mais do que ela, porque ela trouxe mais de 70 pessoas para o lançamento do livro. Então, foram 70 pessoas conhecendo a nossa cerveja, né, degustando, ficando aqui, divulgando, porque, né, todo mundo marca no Instagram, todo mundo divulga, todo mundo conhece. Desse evento da Rebeca saíram outros eventos, né, de pessoas que conheceram a gente e depois quiseram voltar para casa para fazer festa, fazer aniversário, fazer outras coisas. Então a gente ganhou muito só de ter aberto o espaço para ela. Eu acho que a gente ganhou muito, né? E ganhamos uma amiga, né? E a Agora gente acabou ganhando um casal amigo, porque a Rebeca e o Pedro, eles são sensacionais, são pessoas de coração assim incrível. Eles trazem o Gilmore aqui, que é o cachorrinho deles também. E rolou teatro e tudo, né? Exato, é verdade. No dia do lançamento do livro, uma amiga minha, Renata Gandra, ela é atriz do Palácio das Artes, e ela veio aqui no meio de 70 pessoas, ela fez uma encenação do conto que chama Cerveja Amarga. Ela veio, cantou, sentou aqui e declamou, né, falou o conto. Gente, foi arrepiante, né? Foi muita gente chorou. Muita gente chorou, né? Muita gente chorou, eu chorei. E foi assim, maravilhoso. Então, é isso que a gente quer, sabe? Trazer essas pessoas, porque a gente ajuda, mas eu acho que quem ganhou e quem foi mais ajudado, fomos nós, assim, que foi muito massa, muito massa. Fantástico. E é isso, né, cara? Vocês é mais um pontinho na colaboração cultural de vocês, Exato. né? Que mais eventos ocorram, mais estalos como esse ocorram aqui. Opa. Não é isso não. Mas que tenha no radar também do bairro de quem cercam você. Será que pode ter uma música? Será que pode ter um teatro? Como é que você é surpreendido além da cerveja? Isso daí é muito legal. E falando em colaborações, e você citou a comida, vocês fazem também parcerias de gastroculturais, assim, por assim dizer, né? Então eu queria que você falasse pra gente, desse um spoiler do que vai acontecer agora aí, com a intervenção sonora de um parceiro de vocês muito legal, que é a galera da Casoiá. Casoiá, exatamente. Então, participação mais do que especial aí do pessoal da Casoiá, no quadro queridíssimo Fala na Lata, né? Vamos escutar um pouquinho do pessoal da Casoiá, que a gente teve a honra de ter um tropeiro deles na nossa inauguração, que foi sensacional. Sem esse tropeiro, eu acho que não teria sido tão sucesso. A gente vem de ARP lá, né? A gente tem essa parceria massa demais. Então, quiserem comer um tropeiro, comer um acarajé, que é maravilhoso. Eita! Fala na Lata, pessoal da Casoiá, sensacionais, escuta aí. Cheguei! Parte Comunicação, especialista em marketing cervejeiro, apresenta o Fala na Lata. Oi, pessoal da Labieri, aqui quem fala é a Aline da Casoiá. Primeiramente, quero agradecer por esse espaço, né, de poder falar um pouquinho sobre a nossa casa. E também convidar, né, cada um de vocês que estão ouvindo para virem conhecer a Casoiá, né, aqui no bairro Padre Eustáquio. Nós abrimos a casa todas as
quartas-feiras com acarajé, cervejas artesanais, drinks. Também oferecemos, né, o serviço de buffet, né, catering para eventos e alimentação vegetariana, vegana para workshops, para cursos, coffee breaks. Fazemos assim com muito prazer, com muito amor tudo isso, né? Vai ser um prazer receber vocês aqui às quartas-feiras, tá bom? E para acompanhar melhor, né, nossa programação é só seguir o nosso Instagram, que é @casoiá, e lá a gente vai atualizando outros dias que a gente abre também, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom e todo sucesso para esse podcast que é assim maravilhoso. Um abraço. Bom, é isso aí. Estamos de volta do Fala na Lata. E, pô, cara, ainda nem é considerações finais, mas eu sou coração de manteiga. Lá no início do episódio, enquanto a Fábio contava a história dos rótulos, de todo esse link, né, da família de vocês com a cerveja, com os estilos das cervejas, o olho já marejou aqui. Isso é muito foda, cara. Essa construção de identidade é muito foda. O que vocês estão fazendo aqui é muito diferente e isso tem um potencial gigante. Então já deixo essas palavras aqui antes da gente entrar na segunda dose. Esse é o momento agora que vocês vão harmonizar uma música com uma cerveja. Falem o porquê, enfim, fiquem à vontade para fazer essa harmonização, criar esse ambiente de imersão sensorial para os nossos apoiadores que estão ouvindo e a nossa audiência que não é apoiadora, que também está ouvindo, que vai ser apoiador, você aí. Isso, fique à vontade. Antes disso, um oferecimento da Escola Mineira de Sommeleria. Então vou colocar aqui Rayane Boldrini na vinheta da escola. Estude cerveja com a Escola Mineira de Sommeleria. As suas segundas-feiras nunca mais serão as mesmas. Celção, falta mais uma do PEC, né? Do PEC ARP. Sim. Harmoniza ela. Escolhe, vamos fechar o PEC. Exatamente ela que eu escolhi para harmonizar com uma música. Que legal. Bom, então falando um pouquinho aí da nossa última cerveja que a gente vai harmonizar com uma música, é a Black Rhino, que é a nossa Dry Stout, com uma pegada bem acentuada aí de cafezinho, bem colocado. Eu sou mega suspeito para poder falar, porque é a cerveja mais simples que eu faço, que eu mais gosto, e eu beberia ela eternamente, cara. Não por ela, mas pelo estilo. É minha homenagem a Guinness, que também remete à Irlanda, enfim, toda a história que a gente vem contando aí. E a harmonização dela, escolhi aí um cantor que eu acho sensacional, que eu acho que eu só fiz cerveja ouvindo esse cara, chama White Buffalo. Quem não conhece, corre atrás, porque o cara é muito bom. Muito bom. E um cover que ele fez de The Rising Sun, The House of the Rising Maravilha. Sun. Ela é sensacional e vai harmonizar muito bem. Aê, garoto. Você tá doido. Aí, que coisa bonita. Por favor. A emoção chega. Garoto. Eu arrepiei aqui. Essa versão do White Buffalo é fantástica. Poderia ser Rhino do Far From Alaska. Então é isso aí. Harmonização feita. Vou subir então o som. O Botarelli já passou por esse podcast também. É uma banda fantástica, maravilhosa. Então, chegando aqui nos momentos saideira, começamos a saideira, né? Desse podcast, porque está gravando aqui nesse momento. Meio-dia e 26. Meio-dia e 26 a gente vai tomar ainda alguns Irish Coffees. E rolou a harmonização. Mas antes da gente chegar nas considerações, eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma cerveja que só roda aqui no Brewpub, ou se vocês têm alguma... Estão pensando nisso, né? Idealizar uma cerveja para acontecer só aqui. Sim. As 4 cervejas que a gente tem de linha, elas nunca vão sair porque dão nome à cervejaria, são a nossa homenagem à nossa família. Certo. Só que a gente tem 2 projetos bem distintos, assim. Um projeto sempre estar todo mês lançando uma cerveja nova, e aí quando eu falo cerveja nova, a gente ir atrás de estilos não tão usuais. Por exemplo, a gente estava recentemente com uma We Have com whisky aqui. Então, assim, já não é fácil, já chama We Have com whisky, então é mais difícil ainda. Então, e como eu gosto muito de escola inglesa, eu quero mas trazer para o pessoal beber estilos... Dá oportunidade, né, para as pessoas provarem mesmo. Experimentarem, se abrirem para o novo. Eu sou um cara mega tradicionalista.
Mas não quer dizer, aí fala a segunda parte do projeto, que a gente só vai ter cervejas tradicionais. A gente também chama cervejeiros caseiros para poder executar cervejas na cabeça deles e experimentar coisa nova. Bora fazer alguma coisa diferente. Vamos fazer alguma coisa com goiabada? Bora fazer com goiabada. Doce de leite, queijo. Daqui a pouco tá virando um Romeu e Julieta, mas enfim. Podemos fazer uma cerveja até, inclusive, pode chamar Romeu e Julieta. Legal demais. Podemos executar, mas... então, assim, a gente tem essa pegada de trazer novidades, mas não uma novidade o tempo todo da mesma cerveja, só mudando, de repente, o lúpulo, ou fazendo alguma coisa nesse sentido. Trazer novidades que são estilos diferentes, resgatar um pouco da história, resgatar um pouco da execução. Então, sim, vai ter cervejas que vão ser exclusivas, e eu brinco o seguinte, essas que os caseiros fazem bebeu. Não bebeu, ficou sem, irmão. Não sei se eu vou fazer ela de novo. Então, a gente Legal. Toda semana tem alguma coisa diferente. A gente convida cervejarias de Belo Horizonte, ou de Minas Gerais, vamos falar assim, para virem aqui. Então, acabou o barril também, eu já estou colocando de outra cervejaria. Pedrosa já tá aqui, já. Cadê ele? Já vamos fechar a parceria, já, porque eu sei que alguém aí tem uma sour que eu acho ela sensacional, diga-se de passagem. Palmas para a sour. Amora Sour, cara. Amora Sour tá no nosso coração. Amora Sour tem um episódio só de Amora Sour. Então, o grande objetivo é isso, né? É ter novidades, sim, mas novidades diferentes para abrir a cabeça das pessoas e dar a oportunidade delas experimentarem coisas difíceis até de achar engarrafada ou que tem que ser importada e custa muito caro. De novo, Fantástico, local. cara. Fantástico. Bom demais. Então, chegando nas ultimeiras, queria pedir mais dicas de vocês. E dessa vez nesse sentido, vocês, teu irmão mora na Irlanda, viajou o mundo, conhece vários estados, e o próprio BH também é um universo, né? BH é um universo, né? Cada lugar é uma birosquinha bacana, um boteco bacana. E vocês deixassem pra gente indicações de outros lugares que vocês costumam ir também, com bons petiscos, boas cervejas, onde vocês gostam de ir, vocês recomendam para quem está visitando BH ou que é de BH e não conhece, e outros lugares também. E depois, na sequência, pessoas que você acham que combinam com esse podcast, quem poderia ser nosso próximo convidado, quais outros próximos lugares que poderiam ser visitados pelo Labier Hopcast com TEP. Legal. Lugares que frequentem, assim, né, de muitas cervejas boas. Eu brinco que, dependendo da época que você ouvir esse podcast, joga assim, cervejarias perto de mim. Geralmente são as melhores. Né? Quanto mais próximo você tiver, mais fresco você vai beber. Porra, excelente dica. Então, eu acho assim, para quem não conhece Belo Horizonte, eu sou muito saudosista, eu sou muito apaixonado. Eu brinco que eu acho que meu pai frequentava lá quando ele era adolescente. Stadjever. Pelo amor de Deus, vão no Stadjever, comam um salsichão lá, sabe? É um ambiente excepcional. E para não fugir, né, de falar um pouco do nosso bairro aqui também, né, pra gente trazer essa pegada. O Prado tem muito boteco, e para quem não é de Belo Horizonte, existe uma diferença entre boteco e bar. Então, existe essa diferença. Procurem botecos e depois vão no bar. Então, a gente tem vários, mas eu queria trazer uma outra cervejaria do nosso bairro aqui, que a gente está aí conversando, o pessoal da Artesa. Que legal. Cara, é uma cervejaria que eu brinco que eles estão a 2 km da gente, tem uma proposta muito parecida conosco, no bairro. E é isso que eu quero valorizar, eu quero trazer essa questão da comunidade. Então, seria a minha indicação. Bacana demais. Sim. E eu acho que, de pessoas, né, que eu acho que tem tudo a ver, de novo, eu sou saudosista e tradicionalista ao extremo. E há uns meses atrás eu vi um documentário, que super indico, que é documentário sobre as cervejas em Belo Horizonte. Um documentário, joguem no YouTube, joguem lá, Cerveja Belo Horizonte documentário, vai aparecer 38 minutos, 40 minutinhos de documentário. E eu não poderia finalizar e falar, cara, se vocês não conversarem, conversem com ele. O meu ídolo, Marcos Falcone. Esse cara, ele mudou a minha vida no sentido de... Marco Falcone, maravilhoso. A cerveja que eu tomei foi a cerveja que mudou. E eu tive a oportunidade na Escola Mineira, né, quando teve o lançamento do livro, do Guia de Sommeleria lá no Cajac,
eu tremia quando eu vi ele. Mas eu tremia, igual a menina de 15 anos, entendeu? E pra contextualizar, quem não tá me vendo, eu tenho com a 2 metros de altura, então um cara de 2 metros de altura tremendo era feio. Ele falou, amor, vamos comigo. Falei, tá bom, eu vou com E você. poder ter a oportunidade de agradecer ele, porque a cerveja dele, se eu tô aqui conversando com vocês hoje, se eu tô fazendo cerveja hoje, se a gente tá aqui, se existe esse ambiente, foi porque eu fui tomar uma cerveja dele. Que doideira, Então, né? assim, por que eu Gatilho falei foda. a questão do documentário? Pra gente resgatar muito essa questão da cerveja de Minas. Belo Horizonte é um celeiro de grandes cervejeiros. Belo Horizonte é um celeiro de grandes cervejarias. A gente tem que valorizar muito. Pô, que legal. Finalizando mais um episódio maravilhoso, queria que vocês deixassem as considerações e as redes sociais da ARP, pra galera procurar aí na internet. Claro. E se vocês fazem delivery também, se tem. Sim. É hora de fazer o jabazão full. O jabazão full. Bom, a gente então tá aqui na Rua Rubi 106, no Prado. Abrimos quintas, sextas e sábados, mas como eu estava comentando mais cedo com a apoiadora linda que está ali sentada, fazemos qualquer negócio, né? Combinamos, né, o jogo. A gente tem um filho aí de 2 anos, então a gente precisa sempre combinar o jogo para atender as pessoas da melhor forma possível. Também estamos no iFood, fazemos entregas delivery pelo iFood. Estamos em alguns pontos aqui em Belo Horizonte. A gente tem Hope na Casa Oiá, maravilhosa. A gente tem no Serva em Casa, que é ali na Avenida do Contorno. A gente Alguns tem na lugares, Artesa, enfim, tá tudo no site, né? Então www.arpearia.com.br, tem todos os nossos pontos de venda. Estamos em Tiradentes também, no Centro Histórico de Tiradentes. Então, quando forem lá passear, forem na feira gastronômica, forem, enfim, vai lá tomar ARP, que tem ARP em Tiradentes também. Nosso Instagram é @arpearia. Não deixem de seguir, vão ver minha cara lá de vez em quando. Com H, hein? H-A-R-P. As pessoas não vão esquecer o nome da minha filha, coisa, né? Joga o Google. E sejam todos muito bem-vindos. Eu queria agradecer vocês mais uma vez. Então, muito, muito, muito obrigada por essa oportunidade. Desde a primeira vez que a gente se falou, acho que já rolou um match, né, ali de uma conexão mesmo. Então, eu acho muito massa, muito legal. Venham pra família ARP, que aqui é muito gostoso. É isso que a gente quer. Bom demais, obrigado, Fábio, demais. Celso. Considerações finais, é só agradecer vocês, e acho que a minha esposa já falou tudo, e principalmente sintam-se em casa. Aqui é pra você se sentir em casa. Trouxe violão e carrão hoje. Então vamos longe. Eu só brinco com todo mundo o seguinte: só existe uma regra nessa casa. Não pode dormir no sofá. Só eu posso dormir no sofá. Só o Pedro dorme no sofá às vezes. Sensacional. Cara, sem palavras pra agradecer a vocês. Não tá quase chorando aqui, garoto. Pô, olhei pro lado aqui também. Eu tô falando a verdade, eu quase chorei no início. Quando vocês falaram dos rótulos, né? Volto a repetir. A construção de identidade de vocês é muito, muito forte. Isso é muito legal. Muito obrigado. Obrigado por vocês terem tido a coragem, né? Você de começar a fazer cerveja em tão pouco tempo, fazer uma cerveja de tão alta qualidade, tomamos aqui, hoje degustamos 4 rótulos maravilhosos, tá em altíssimo nível, o ambiente é maravilhoso, é muito aconchegante mesmo. E na Tem que rever esse negócio de dormir no sofá, porque eu pensei agora. Acho que eu vou precisar. Não, tem um banquinho ali, ó, bota a almofadinha do carrão. Gente, muito obrigado. Eu sou o Gleice Silveira, do lado de lá, Danilo Soares, Celso Bolivar, difícil, e Fábio Oliveira, na Arpearia, tá? Forte abraço pra vocês, sigam a gente em @labiereoficial, apoia a gente em apoia.se/labierehopcast pra fazer esse papo e outros papos chegarem a mais pessoas. Eu queria puxar uma salva de palmas pra Arpearia e pra Helena. Salva, por favor. Vou beber e fazer música, hein? Labier Hopcast é um oferecimento Prússia Beer.
conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.